Alô? Pode começar? Bom dia a todos e a todas. Declaro aberto esta audiência pública, se destina à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2019. Convido o senhor José Luiz Dutra, contador da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, para começar a explanação. Queria também agradecer a presença da secretária Mara, também do contador Chiquinho, e deixar só registrado aqui que o vereador Tiãozinho, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e o Avelino, que é membro, eles foram para São Paulo, então vão estar ausentes hoje nas metas fiscais. E também queria, antes de começar, agradecer a Deus também por mais um dia na vida de cada um nosso, mais um dia maravilhoso. Espero ter uma semana maravilhosa cada um de nós. José Dutra, pode começar a explanação. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos presentes, agradecer a presença dos nobres vereadores, população, agradecer os que acompanham pela internet e demais redes sociais. Bom, hoje nós estamos aqui para a apresentação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2019, envolvendo as receitas e despesas do exercício. A audiência pública, demonstração ao Legislativo e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. Período de setembro de 2018 a agosto de 2019. Então, envolvendo aí alguns valores de 12 meses, demais do exercício. Normas que determinam a audiência pública, a apresentação das metas fiscais no Legislativo. Nós temos lá o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, dizendo que caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados, no nosso caso, de vereadores.
Também, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Também a Lei Municipal 3.108 de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá no artigo 10, inciso 3º, também, né, uma cópia do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao final de cada quadrimestre, o Poder Executivo emitirá o relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Então, nós vamos iniciar apresentando as receitas de 2019. Nós temos lá as receitas correntes e as receitas de capital, subdividindo por receitas, dentro das receitas correntes, as receitas tributárias, né, os nossos impostos. Principal receita que temos própria é o IPTU. Tá? As de contribuições, a patrimonial, a receita de serviços, as transferências correntes, aonde está elencado a maior quantidade de receita, os maiores valores que a administração pública arrecada. Dentre eles, o principal, nosso ICMS. Posterior, FPM, IPVA, ICM Lei Candir, os repasses fundo a fundo da saúde, do social. Também está ali dentro as transferências constitucionais por conta da transferência aí do Fundeb e demais transferências para despesas de custeio da administração pública. E outras receitas correntes, provenientes de multas de contrato, multas de trânsito, multas de licenciamento, multas ambientais, as indenizações e restituições aos cofres públicos. E, por fim, as nossas receitas de capital, as provenientes de operações de crédito, alienação de bens e as transferências de capital. Ali nós temos os fundo a fundo da saúde e para despesa de capital e também os convênios para aquisição de equipamentos e materiais permanentes e também para obras. Então, nós temos um total de receita realizada até agosto de 2019, de janeiro a agosto, 131,5 milhões. Então, nós já temos arrecadado 131,5 milhões. Aqui nós temos a receita corrente líquida do exercício. A receita corrente líquida, ela é a receita corrente deduzindo a receita redutora para a formação do Fundeb. Essa receita, ela não é só do ano, essa receita é de 12 meses, ou seja, do mês de setembro de 2018 até o mês de agosto de 2019. Isso por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos lá, dentre as receitas, as maiores, nós temos da própria 27 milhões arrecadado com o IPTU. Nas transferências correntes, a maior que nós temos é o ICMS, 69 milhões. Depois, atrás dela, nós temos o FPM com 32 milhões, o Fundeb com 24 milhões, e aí depois nós temos demais outras receitas. As outras receitas correntes com 2,5 milhões, as deduções, 22 milhões. Essas deduções são para a formação do Fundeb. E depois tem o retorno. Hoje nós temos um pequeno ganho entre o que é retido do Fundeb e, de fato, o que vem para a receita do Fundeb.
alguns municípios acabam que tendo uma perda da receita do Fundeb. Ô, Dutra, me explica melhor, como que é feita essa transferência do Fundeb? Como que esse cálculo é feito? Bom, o senhor diz do que é retido ou do que é repassado, as duas coisas? As duas coisas. O que é retido? Quando a gente tem a arrecadação do FPM, do ITR, do ICMS, Lei Candir, ou chamado lá Transferências, Lei Complementar 87/96, do ICMS, do IPVA, do IPI Exportação, 20% desse valor não entra na conta bancária do município. Então, ele vem a informação que, olha, eu estou te repassando 100% do valor, mas na sua conta só entrou 80%. 20% disso fica retido e vai para o governo estadual, mas não é para ele fazer utilização. Ele deposita na conta de um fundo, que é o grande fundo chamado Fundeb, para depois ele fazer a distribuição. Nessa parte, ok? Nós registramos 100% e registramos a conta redutora dos 20%, para sair a receita corrente líquida, que ela vai ser, nesse caso, dessas receitas, só 80%. Então, a gente não registra pelo valor líquido, a gente registra o valor bruto e a dedução. Essas deduções, todos os municípios que têm o convênio com o Fundeb, ele tem essa dedução. E, em segundo momento, recebe o valor do Fundeb. Esse Fundeb, como é que o município de Nova Odessa arrecada? Ele depende do Estado. O Estado vai fazer um cálculo, mas também depende do município. O município, no final de cada exercício, manda o número de alunos que tem matriculado em escola municipal. Não vale outra escola, só escola municipal. Número de alunos. E tem uma divisão, aliás, duas divisões. Ensino integral e meio período, e ensino infantil e fundamental. E é número cabeça de alunos. E aí o Estado faz esse cálculo e devolve o valor para o município. A cada repasse que a gente tem de ICM, de FPM, de IPVA, de IPI exportação, de ITR, nós recebemos também um pequeno valor do Fundeb. Então, o município arrecada proveniente de número de alunos. E ele é retido por aquilo que ele produz, e aquilo que ele arrecada da transferência constitucional legal, aquelas receitazinhas que eu falei para o senhor. Ô, Dutra, vamos supor, a arrecadação do município caiu, né? Então o repasse para o governo também vai cair. Só que o número de aluno até aumentou. Esse repasse, ele cai também quando... Não, aí no caso, se o número de alunos aumentar, ele, consequentemente, a transferência do Fundeb aumenta também. Independente da queda ou não de receita. Dependendo da queda. Independente da queda de receita. O que faz diminuir a receita do Fundeb? A receita do Fundeb é diminuída a partir do momento que você tem queda do número de alunos. Tem uma evasão escolar muito grande. Aí você acaba diminuindo a arrecadação do Fundeb. Certo. Esse repasse do Fundeb foi de 24 milhões, né? Exatamente. Esse daí é usado somente para pagar? Como que é usado esse dinheiro? Ele tem a Lei 9394 de 96, ele traz a determinante lá no artigo 70 de como fazer utilização e no 71 de como não fazer. Como que se deve fazer o investimento do recurso proveniente do Fundeb? 60% mínimo obrigatório tem que ser com salários e obrigações do pessoal do magistério. Quem é pessoal do magistério? Os professores, os diretores de escola, os vice-diretores, coordenadores pedagógicos, não é, professor? Sim. Todos esses fazem parte, porque eles trabalham diretamente com o aluno.
A ADI já não entra nesse... Não, aí a ADI também trabalha direto com o aluno. Ele é profissional do magistério. E esse é obrigatório, mínimo 60%. Eu posso gastar 100% do meu recurso Fundeb com profissional do magistério. E a outra parcela, até 40% do recurso proveniente do Fundeb, eu posso gastar com as chamadas outras despesas do Fundeb. O que seriam essas outras? Outras seria, exemplo, pagamento das merendeiras, pagamento da pessoa que faz limpeza, material de expediente das unidades escolares, material de limpeza, a câmera de segurança que pode ter na unidade. Então, toda despesa relativa à unidade escolar, eu posso Empresa utilizar. terceirizada também? Desde quando ela preste serviço lá na unidade escolar, sim. Toda despesa dentro da unidade escolar. Exemplo, eu posso reformar uma escola ou construir com recurso Fundeb, mas não com os 60%, mas sim com os 40%. Os 40% ele não pode ultrapassar 40%, ele é máximo 40%. E os 60% é mínimo 60%, ele tem que ser no mínimo 60%. Por quê? Porque senão o prefeito pode ter problema quanto à aplicação do recurso Fundeb. Pode ser levado de um exercício para outro, no máximo 5% para ser utilizado no próximo exercício. Então, tem essas regrinhas quanto ao recurso Fundeb. É 5% no máximo para outro exercício. Exato. Aí como funciona esse 5%? A utilização desse 5%, você pode, como você já utilizou o exercício passado, ele não tem a prerrogativa de você utilizar em folha de pagamento ou nas chamadas outras despesas. Certo, mas tem que mandar uma lei específica para ser usado sim. Não é necessário. Não é necessário. O que se faz necessário é se dentro do orçamento não tem uma dotação com vínculo detalhado para esse gasto, aí eu tenho que mandar um projeto de lei para a Câmara de crédito adicional especial, criando a dotação para que o Executivo possa gastar, possa utilizar. Se eu já tenho isso no orçamento, eu não preciso. Sim, mas isso daí tem que mandar até os 3 primeiros meses. A grande realidade é, esse recurso eu tenho que tomar precaução para que eu utilize dentro do primeiro trimestre. Só que se eu não utilizar dentro do primeiro trimestre, eu vou ter problema. Então, assim, eu posso ter, inclusive, a exemplo da sua pergunta, eu sei o motivo. Sim. E eu justifico para o senhor. Nós tivemos grandes problemas dentro do Executivo por conta de saídas de pessoas com licença maternidade. Nós não tínhamos cálculo deste valor exato quanto ao que era de sobra. Tivemos uma mudança de ementário pela Secretaria do Tesouro Nacional às receitas e o Tribunal de Contas acatando o ementário e a vinculação dentro do sistema tributário. E nós não conseguimos fazer tudo isso e também tivemos, inclusive, com a abertura de expediente com a empresa de sistema por conta de todo esse atraso que ela também estava gerando um determinado problema no setor tributário, a gente não conseguia vincular as receitas tributárias com as da contabilidade. Então, por conta disso, houve todo o atraso. Mas então, se eu não fizer o gasto dentro do primeiro trimestre, eu não posso fazer mais? Não, muito pelo contrário. Se eu não fizer dentro do exercício aquilo que é do anterior, aí eu vou ter sérios problemas. Grandíssimos problemas. E, inclusive, com pena de rompimento de convênio. E aí, como que eu toco as unidades escolares sem recurso do Fundeb? Inclusive, professor Antônio tem conhecimento, né? O convênio Fundeb se faz até o próximo exercício.
o que é que será que o governo do estado vai substituir? O federal, né? Ou federal, porque esse, no caso, veio por força do governo federal. E os convênios são feitos com o governo municipal e estadual. O que vai ser feito? Não sabemos. Agora vence agora de 2020 2020. e ainda não sabe qual vai ser o que vai acontecer ainda. Não. Se esse destino vai ser federal, Todos estadual. os municípios estão preocupadíssimos porque o governo federal precisa tomar alguma providência, como tomou lá no passado, lá em 96, criando o Fundef e, alguns anos depois, modificando esse convênio de Fundef, que era só ensino fundamental, vindo para a educação básica. O que vai ser mudado? Por quê? Ele deu data início do convênio e data fim. E ele não fala lá no convênio o que vai substituir. Podemos correr um sério risco, e é preocupante, do que aconteceu da saúde do governo estadual com os municípios. Aconteceu o quê? Agora a saúde é sua, problema seu, não é, professor? Infelizmente pode ocorrer isso. Só uma pergunta. Você disse, até um tempo atrás, as EDIs não estavam o pagamento delas não era feito com o Fundeb. Agora está? Todas as EDIs está incluído o pagamento delas no Fundeb? Elas recebem pelo Fundeb. Porque elas recebiam pelos 40% e não pelos 60% até então. Mas é por conta da nomenclatura, né? A gente faz por uma precaução, mas elas podem receber pelo 60%. A gente só não faz por precaução. Porque, na verdade, elas fazem parte da educação básica, sim. Elas são educadores, mas a nomenclatura dela não entra no magistério, que é uma coisa meio que mas estranha. Como a gente atinge os 60%, então a gente deixa nos 40% por conta de precaução. É um problema sério, porque quem nos julga depois, a gente não sabe se vai glosar, se não vai, aí a gente está num índice bem tranquilo, e depois vem o tribunal e fala, não, nós vamos glosar essa parte por conta da nomenclatura, e aí, ao invés de eu atingir, aí eu estava lá bem tranquilo, atingindo 80%, ele glosa, e eu caio para 59,90%. E aí não estou no 60%. O que faço? Já passou. E você sabe me dizer se os outros municípios, se tem... Tem alguns municípios que a nomenclatura não é a mesma. Tem outros municípios que, por conta da nomenclatura, também faz utilização das ADIs nos 40%. Porque já tem município que trabalha com professor de primeira infância, que está nas creches, e auxiliar junto. Aí não dá. Aí, de repente, a professora poderia estar nos 60% e a auxiliar poderia estar nos 40%. E auxiliar nos 40%, exatamente. Que faria Apesar do auxiliar estar diretamente ligado à criança. Então, é uma questão estranha, porque desde 96 elas já teriam que ter essa transição aí, mas os municípios não avançam, até porque os maiores problemas dos municípios estão na educação infantil, estão nas creches, as maiores demandas. Exato. Uma outra coisa que eu queria ver, se a gente recebe recurso por cabeça, e o recurso de cada cabeça, sendo integral, é maior do que meio período, então significa que se a gente avançar no integral, a gente tem mais recursos sendo enviado para o município. Então, assim, não é uma questão que cria-se uma dificuldade tão grande, porque tem o orçamento, existe o recurso, é uma questão de política de ir incrementando. Eu vejo isso porque a gente avançou no início, a gente tinha 150 crianças em 2012, por exemplo, no fundamental integral, hoje a gente tem no máximo 300, ou seja, a gente não avançou nada, ou muito pouco, nessa questão aí, porque de 150 para 300, no universo de 2.500 alunos, é muito pequeno. Na questão das creches, a gente avançou bastante, porque a gente tem hoje, acredito que uns 40% aí de creche
integral, apesar de falar que todas são integral, a gente sabe que não são todas, porque uns 60% das crianças só frequentam meio período. Então, mas tem essa possibilidade. E no pré, que é criança de 4, 5 anos, que tem aí por volta de 1.500 crianças, a gente não criou nenhuma vaga. A gente passou os 7 anos e não criou nenhuma vaga de tempo integral, o que é muito estranho para uma educação de 5.500 crianças, você ter 300 de uma modalidade integral, você ter 500, 600 de uma outra modalidade, e ter 0 da outra. Para a gente que vive educação, a gente percebe uma falta de planejamento, né? Uma falta de organização nessa questão. Agora, você disse que nós temos que gastar os 60% com salários. Quando a gente faz os repasses para as APMs, por exemplo, agora a gente aumentou um valor de 280, se não me engano, para 300 e alguma coisa. Esses valores, eles entram naqueles 40%? Não, nós fazemos o repasse disso dentro dos 25% da educação. É porque, na verdade, tem 3 tipos de recursos diferentes, né? Tem os 25%, isso. que é nós o total. Temos, isso, por conta do artigo 212 da Constituição, os 25% mínimo obrigatório das receitas de impostos e transferências constitucionais para a educação. Aí esses 27 milhões do IPTU, por exemplo, eu tenho que ter 25%. Isso, exatamente. Aí nós temos também os recursos do Fundeb e nós temos a cota salário educação, que é interessante o nome, né? Cota salário educação. Uma das coisas que eu não posso pagar com o QESE, né, a abreviatura do salário educação, é salário do professor. Eu poderia pagar a PM com qualquer um dos 3? Eu enxergo que não. Os 25%, sem problema nenhum. Porque ele não deixa de ser uma subvenção a uma a transferência entidade. Não entra em salário, né? E o 60% do Fundeb é bem claro que precisa ser em salário e formação. Né? Salário, formação e obrigações patronais. E a PM patronais. não é porque ela entra em papelaria, mobiliário, concertos, uma outra questão bem diversa. E querendo ou não, dentro dos 40%, aquelas despesas chamadas outras, ela pode entrar esses materiais. Né? Então, aí você não precisaria estar aportando a PM. Eu observo assim, na sequência, que nem você está lá à frente desde 2013, dá para a gente fazer uma observação nesses 7 anos. Por exemplo, eu vejo que as receitas elas não caíram. Não. Se a gente pegar 2013 até 2018, onde a gente tem fechado, elas não caíram. E eu vejo assim, num ano, por exemplo, nós reformamos a escola de São Jorge, Alvinados, que é uma escola que gastou aí, acho que próximo de 2 milhões, se não for mais. Num outro, nós praticamente fizemos a escola Aldra, que também é um outro número bem vultoso de recurso. E aí a gente observa, nos outros anos, a gente gastou todo o dinheiro. E a gente observa, não tem um gasto assim, significativo para a gente falar assim, mas reformou. Tá bom, reformou Walter Merenda, mas foi 600 mil, quer dizer, 1/4 do Salim do Alder. A gente fez o banheiro do Alvina, não, da Toca, mas 100 mil reais. A gente fez banheiro no Agildo, mais 100 mil. Fez banheiro lá e adequação, mais 100 mil. Então, se a gente contar todos os outros recursos, não chega a 800 mil. E num determinado ano, a gente gastou mais de 2 milhões com reforma, e no outro ano também. Qual que seria a explicação plausível para a gente compreender? Porque recurso de um ano para o outro não pode. Não é isso? É 5%, só que pode ficar de um ano para o outro. Não é de um isso? ano para o outro, só 5%. Eu pego agosto de 2018, fecho com setembro de 2019, tem lá 24 milhões de Fundeb, mais todos os outros recursos, não pode ficar mais que 5%. E como que justifica esse milagre de 2 únicos anos? Se você pegar a escola Alvina, ela foi construída num determinado ano. Do Alder em um outro determinado ano. Aí você observa, teve 2 grandes milagres aí nos 7 anos. De gasto de mais de 2 milhões em construção. Aí depois, se você observar, a escola do Capoava, por exemplo, poderia ser uma justificativa. Mas lá 1.600.000 veio do governo federal, então se exclui. Por quê? Porque o investimento municipal lá talvez tenha sido um pouco maior do que os outros anos, mas aí a gente fecha 3 anos, ainda fica 4.
que a gente não tem uma compreensão estando fora dos números, né? Agora, você que está dentro dos numerários e pegou assim, bom, é que você ficou também 2 ou 3 anos fora, né? Eu pensei nos 7 anos, mas você estava junto, mas não estava à frente. Eu queria que você fizesse uma explicação para a gente compreender. Bom, essa questão de que forma que vai ser investido os recursos da educação, aí fogem ao sistema do setor da contabilidade. Por quê? Porque aí já é um planejamento dentro da Secretaria da Educação. Então, pode ser que, num determinado exercício, a secretária e os demais, assim como o prefeito participando, que eu vou fazer investimento em pequenas reformas. Num determinado exercício, eu vou fazer investimento em equipamento, ou eu vou fazer investimento em mais material didático. E num outro exercício, ele faz um maior investimento em obras. O que compete à contabilidade? A recepcionar esse planejamento para o futuro, né, para o próximo exercício, para a gente poder ter dotação para que se realize aquilo. Então, assim, por que razão e qual a fórmula, qual a maneira desse planejamento, nós não sabemos, nós só registramos isso no setor contábil para que tenha a informação correta. Então, assim, não sei como é feito esse planejamento. Aí, no caso, fico devendo para o senhor. Como disse, como eu posso gastar os 25% da educação, os 40% do Fundeb ou até o recurso QESE, de qualquer forma? Né? Posso investir em folha de pagamento, posso adquirir material de consumo, em serviços, em obras, em aquisição de veículos, inclusive para veículo de transporte escolar. Mas, no caso, o município de Nova Odessa ele faz a terceirização do transporte. Então, aí o caso depende do planejamento da secretaria específica em si. Tá? De terceirização da educação, nós temos o transporte, temos a limpeza. Você lembra mais? Tem uma escola ou outra com a questão de vigilância. De vigilância de monitoramento. Mas não são todas. SOS. SOS. Manutenção da poda de grama, de árvore. Eu não me lembro se ela se estende às escolas. Sinceramente, não me lembro. Tá, o que é esse... como você falou, você falou uma QESE, o que... QESE, Cota Salário Educação, é a nomenclatura de um dos recursos proveniente do governo federal para repasse aos municípios. Tá. Doutor, só aqui uma explicação. A partir da transferência corrente lá, sim, 137 milhões, me detalha para mim, embaixo, o que são esses outros? Cota, parte do FPM, Fundo repasse. de Participação dos Municípios. Isso aí é proveniente do governo federal, com a arrecadação de imposto de renda e IPI versus o número inverso da proporção da população. Ou seja, quanto maior o número de população que tem o município, menor é a sua cota para você receber essa parcela. Quanto menor o número de população, maior é o seu recurso. Tanto que, quando a gente pega os pequeninos municípios e quando eles não têm nenhuma indústria, a maior arrecadação no município é o FPM. E o governo federal faz o repasse aos municípios e aos estados quanto a essa parcela. Aos estados é Fundo de Participação dos Estados. Aos municípios, Fundo de Participação dos Municípios. Então, quanto maior a população, menor a arrecadação. Então, esse monte de loteamento aí, nós estamos ferrados, então. Que vai vir tantas pessoas para cá. Mas aí nós estamos, posso dizer para você que estamos numa faca de dois gumes. Porque o ICMS é o contrário. O ICMS, eu não sei se tem mais algum outro estado que faz cálculo como o estado de São Paulo. O estado de São Paulo,
ele faz a devolução dos 25% do que arrecada de ICMS aos municípios, mas ele faz um cálculo. À época do governador do estado, o Paulo Maluf, ele, por conta de, por tantas vezes os municípios abrindo mão das receitas próprias, ele disse: não sou obrigado, eu, o Estado, a manter os municípios. Vocês têm que parar de fazer isenção. Porque senão você não vai receber nada ou quase nada de ICMS. E o que ele fez? Ele fez um cálculo. O quanto você arrecada de IPTU, de todos os seus próprios. Mas, fazendo ali uma explicação. O quanto você arrecada de IPTU versus o que todo o Estado arrecada de IPTU. Você tem um índice. O que você arrecada de ISS versus frente os outros, todos os demais arrecadados dentro do Estado. Quanto você arrecada de TBI, quanto você arrecada de multas e juros e dívida ativa de todos esses. E dos impostos de renda, porque o imposto de renda que o órgão público retém, fica para ele. E depois, a Receita Federal, no cálculo do repasse do FPM, ele deduz esse valor. Não é que o governo federal é bonzinho e te dá, não. Né? Depois, ele faz uma dedução. Você vai ter um índice. E, dentro do índice, também número de população. Quanto maior o número da sua população, mais eu vou te retornar. Ele entra para o índice. Então, nós temos dois repasses, que um te beneficia quanto a aumento de população, e o outro, ele acaba aqui prejudicando. Mas não é bem a palavra prejudicando. Por quê? Porque o governo federal, ele faz de forma tal a levar esse benefício ao pequeno, porque senão ele não consegue se manter. Então, ele faz uma ajuda aos pequeninos. Já o ICMS, ele não quer saber nada disso. Ele fala: olha, eu te devolvo quanto mais você produzir, inclusive o ICMS, que é produzido dentro do município, também ele faz parte desse cômputo. E aí, quanto mais você produzir, quanto mais você arrecadar dos recursos próprios, quanto mais população você tiver, maior vai ser a sua fatia do bolo do ICMS. Ele faz exatamente dessa forma. Dutra, o que dando uma explicação aqui do que o Cláudio quis dizer, né, na sexta-feira nós tivemos uma audiência pública da saúde. Vou colocar como um exemplo. E aí, a cada audiência, nós tivemos o aumento do investimento em saúde. Então, toda a audiência que nós tivemos aqui, todos os quadrimestres, o município investiu mais em saúde. Só que se você fizer dividir o valor que foi investido na saúde pela população de todas as audiências que nós tivemos, a gente vê que o valor investido aumentou, mas o valor por habitante vem diminuindo. Toda audiência vem diminuindo. Então, a preocupação dele é relevante no seguinte sentido. A gente até tem um crescimento na cota parte. A questão do ICMS, nós dependemos do desenvolvimento das empresas, do faturamento das empresas, para também aumentar com relevância esse valor. Mas o que ele quer dizer é que o crescimento populacional, a reta dele é superior ao crescimento das demais receitas. E aí a gente acaba tendo uma dificuldade. Tiago, desculpa, mas é o que eu falei. Eu tenho, se eu fizer a ótica do FPM, sim. Se eu fizer a ótica de inúmeras leis que já falei em outras audiências, e volto a falar, a ficar mantendo isenções e criando leis de isenções sem um estudo correto, eu estou trazendo um grande complicador. Só que, na parte e ninguém parou para olhar, na parte da receita do ICMS, é exatamente o que eu disse. É feito cômputo e algumas questões que são verificadas, não é só o quanto eu produzo, é número de habitantes, é o quanto eu arrecado. Então, tudo isso faz parte. Nós percebemos que
o investimento por número cabeça de população diminuiu no investimento em saúde. Mas você já olhou o quanto Nova Odessa está investindo e sempre investiu em saúde em questão de índice? Quase o dobro do que o obrigatório. Quase o dobro. Digo a você, se eu pegar o orçamento todo do município, esquecer educação... Até o Tribunal de Contas, no relatório dele, ele colocou isso, que o município está investindo mais do que o do Sim. obrigatório. Sim. Aí, até ele colocou que investir mais não significa investir bem. Aí Não. a gestão não é o método que nós vamos entrar aqui. São coisas distintas, né? A questão de ser eficiente no gasto, né? Eu estou gastando ou investindo, que são coisas distintas também. Mas se a gente pegar o histórico de Nova Odessa, nunca investimos ali próximo dos 15%. E se eu pegar o orçamento todo do município, esquecer educação, esquecer infraestrutura urbana, esquecer limpeza, esquecer setor administrativo, esquecer de tudo o social, e eu colocar 200 milhões de reais na saúde de Nova Odessa, sabe o que vai acontecer, Tiago? Sabe? Vai lá. Vai usar todo o dinheiro para quê? Sabe quem vai vir aqui? A região toda. Toda a região. Sabe o que acontecia hoje não é realidade, já não é realidade há uns 7 anos ou mais em Paulínia? Que os maiores usuários da saúde pública em Paulínia era o bairro Matão de Sumaré, era o pessoal de Cosmópolis e pouca população de Paulínia. Hoje mudou muito, porque a saúde pública de Paulínia é um caos. A educação é vergonhosa. Paulínia, eu estou falando Paulínia. Uma arrecadação de 1,5 bilhão com 102 mil habitantes. É vergonhosa. Não tem Doril na farmácia. E aí eu pego, então é porque eu estou investindo menos. Será que eu não estou... Isso aí não sou eu quem vou qualificar. O meu trabalho é registrar os atos e fatos contábeis. Aí a questão é, será que apesar de ter diminuído valor cabeça de investimento per capita na saúde pública de Nova Odessa, não está sendo mais eficiente? Aí é uma questão que a quem faz fiscalização a verificar. Doutor, você acaba de... da transferência corrente, você explicou muito bem do FPM, né? Depois você pode explicar o restante para a gente? Sim, o ITR, Imposto Territorial Rural. Como o município de Nova Odessa, ele não faz, não é ele quem faz, o Imposto Territorial Rural, ele é de competência da União. E ele abriu mão para aqueles municípios que fazem a fiscalização do territorial rural, para ele arrecadar. Só que está havendo, não existe interesse do município, porque o imposto é muito pequeno, e depois que ele faz essa fiscalização e coloca regulariza a questão em si desse imposto, por conta de medição, as benfeitorias, o governo federal no outro ano fala, agora sou eu quem fiscalizo. Então, assim, não tem por que motivo o governo municipal tomar providência, contratar pessoal, fazer essa fiscalização no ano que no outro ano ele vai lá e toma. 50% do que é arrecadado de imposto territorial rural é repassado ao município ou aos municípios. A transferência da Lei Complementar 87/96 é o chamado ICMS, Lei Candir. É o ICMS de exportação. Como os produtos provenientes de exportação, os municípios ficavam sem o recebimento de ICMS, veio uma lei complementar, lá em 96, e aí fez com que a arrecadação desse imposto
também fosse levada aos municípios. Que, se a gente olhar ali, nós temos um valor bem pequeno, 94 mil. Por quê? Porque ainda o ano passado arrecadamos. Isso aqui é de setembro de 2018 até agosto de 2019. Exercício 2019, não houve um só município que arrecadou R$1 sequer. O governo federal não está fazendo repasse, o governo estadual não está fazendo repasse do ICMS ao que se refere da exportação de produtos. Tá? A cota parte ICMS é o que eu expliquei, não é? 25% do que dentro do município efetivamente arrecadado do governo estadual, ele tem obrigatoriedade da devolução aos municípios. No estado de São Paulo, fazendo de forma diferente. Pega os 25% de todo e faz uma divisão por cálculo. Né? Aquele cálculo que eu falei para vocês. Proveniente de arrecadação de impostos próprios, das dívidas ativas, número de população, imposto gerado no município. Tudo isso faz parte. Não entendi. Como que é feita essa 25% que eu não entendi? Quando o governo do estado ele arrecada o ICMS no estado, 25% não pertence a ele, pertence aos municípios. É a chamada transferência constitucional legal. Está lá na Constituição Federal, que 25% do que o município de Nova Odessa produz tem que ser devolvido para ele. Só que o governo federal, o governo do estado de São Paulo não devolve cruamente esses 25% do que é produzido. É feito uma tabela para fazer cálculo, para fazer índice, para fazer um cômputo. Fazendo o quê? Número de habitantes no estado de São Paulo versus o número de habitantes que você tem. O quanto você arrecada de impostos próprios versus o que todos os municípios no estado arrecada. Dívida ativa proveniente dos impostos. Número de população. Então, tudo isso faz parte do cômputo da devolução. Então, quer dizer que 25% não é o real? Não. Ele é o real. O governo do estado ele não usurpa nenhum centavo do que é dos municípios. Só que ele devolve pelo cálculo. Ele tem lá um bolo de exemplo, 25% do que ele arrecadou com o ICMS. E aí eu pego quanto que eu vou mandar para Paulínia, quanto eu vou mandar para Americana, para Sumaré, para Nova Odessa, para Campinas. Depende quanto que é o seu índice de participação do ICMS. E isso, os municípios todos os anos têm que enviar para a Secretaria da Fazenda do Estado, dizendo quais são os seus valores e qual é o seu índice. O governo do estado depois vai dizer, o seu índice para o ano que vem é X. Ele saltou de X e foi para Y. O índice aqui de Nova Odessa, quanto que é? Não sei te dizer. Isso aí é o setor de rendas quem faz. E aí, a exemplo disso, todo ano, a parte de contribuição de ICMS do município de Nova Odessa, ela vem crescendo. Por quê? Porque nós tivemos, se eu não me engano, em 2012, a implantação, ou 2011, a implantação do centro de distribuição da Johnson. Se eu não me engano, 2011. 2 anos depois, e quando implanta a empresa, não recebemos, ele não faz parte de agregação desse índice. 2 anos depois, aí sim, ele vai fazer parte do cômputo. Tempos depois, então 2013 já tivemos um ganho no ICMS. Tempos depois, a Johnson fez uma expansão. O que acontece com isso? Reflete no próximo exercício o ganho de ICMS. Veio, por exemplo, o centro de distribuição do Arena e do São Vicente. Só que ali tem um convênio diferenciado.
o que o mercado, quando teve a instalação do mercado, o que o mercado emite de cupom fiscal ali da pessoa que passa na boca do caixa fazendo a compra, aquele ICMS, a parte vai fazer parte para o município de Nova Odessa. Tá? Exemplo também, temos demais outras indústrias que agregam para fazer parte desse índice e fazer a devolução para o ICMS. Pode acontecer do que o que produz dentro do município de Nova Odessa com ICMS e o retorno seja maior ou menor. Isso aí, o setor de rendas que tem essa base. Não, eu não tenho. É o setor de rendas que trabalha com isso. Isso aí é feito na DIPAM. José, no caso do Pague Menos é diferente porque não é faturado em Nova Odessa. O Pague Menos é faturado em Nova Odessa. O centro dele não. Isso, o centro de distribuição. Mas, normalmente, rede de supermercado, ele faz exatamente assim. Eu tenho o centro de distribuição aqui, só que eu emito uma nota de simples transferência para os demais mercados, e aonde ele emite o cupom fiscal é que vai ficar o ICM. A Johnson, por ser uma indústria, aí ele faz diferente. Por quê? Eu produzo aqui, faço a transferência, ele faz o inverso do mercado. Eu faço a transferência, né, o chamado simples transferência, para o centro de distribuição, e quando eu vendo, aí sai do centro de distribuição para os lugares onde eles fazem a venda. Doutora, posso só? Bom dia a todos. Na verdade, o que aconteceu foi que, quando o Serra era governador, ele criou aquela substituição tributária. Então, bebida e distribuição de medicamentos é faturado, e combustível também, é faturado na distribuição. Não é mais faturado no final, na Não ponta. é só isso, Wagner. No caso de Nova Odessa, foi isso. Quando o CD da Johnson foi criado, não havia substituição tributária. Então, ele não gerava ICM em Nova Odessa. A partir do momento que foi criada a lei lá do Serra, ele passou a faturar pelo valor do centro de distribuição, pelo valor de venda, e a farmácia fatura pelo valor de venda dela. E ela tem o crédito da diferença. Então, supondo que em Nova Odessa foi faturado por 10 e ela vendeu o produto por 12, ela recolhe o ICM dos dois. No caso, antes, se ele vendia por 10 e ela vendia por 12, ela gerava o ICM por 12. Aconteceu isso com bebida, combustível e medicamento. Nova Odessa foi favorecido por isso. Nada impede o CD do Pague Menos ou do São Vicente faturar. Impede. Por quê? Impede pelo seguinte: quando eu sou centro de distribuição daquilo que foi produzido, eu estou distribuindo ao consumidor. Aí eu faturo. E nessa questão da substituição do crédito, quando eu faturei por 10, eu paguei o tributo por 10, você depois recebeu esse por 10, faturou por 12. Eu vou pagar ICMS por 10, você vai pagar só pelos 2, porque você tem esse benefício. Mas aonde foi pago os 10, ele gerou. No caso do centro de distribuição de supermercado é diferente, por quê? Porque o centro de distribuição não é de onde vai fazer a entrega ao consumidor, e sim lá no supermercado. É diferente da Johnson, porque a fábrica Johnson encaminha para o centro de distribuição e, em segundo momento, de onde é que vai sair o produto que vai ser destinado a supermercados e a outras lojas que a Johnson vender. Por exemplo, farmácia, vai ser do centro de distribuição. Mais um exemplo como este, eu pego Jundiaí, que tem centro de distribuição da parte lá da rede Pão de Açúcar, né? Porque a rede tem o Big, o Walmart, o Smart, Pão de Açúcar, Ponto Frio. Quando eu compro por internet, ele vem de um centro de distribuição mais próximo da minha residência. Quem é beneficiário do ICMS, talvez não é nem a loja que eu comprei lá no site. É o centro de distribuição, que, por exemplo,
Centro de distribuição mais próximo da região de Campinas é Jundiaí, dessa rede. E aí vai vir nota do Ponto Frio. Quem é que se beneficiou ou vai se beneficiar com o ICMS? É Nova Odessa? Não, é Jundiaí. Entendeu? No caso, mas mesmo assim, a Johnson aqui foi instalada em 2011. Independentemente de ter essa diferenciação, antes dos 2 anos, Nova Odessa não ia receber ou iria ser beneficiária do ICMS, porque o ICMS só retorna 2 anos após a estar instalada a indústria ou o centro de distribuição no município. É o IPI, IPI exportação. Não, o Lei Candir é o de cima, lá o Lei Complementar 8796, que é o Lei Candir. O outro é o IPI, que é o mesmo caso do ICMS. Aquilo que sofria exportação, que eu produzia no município, não tinha retorno. E aí foi criado a lei, lá em 89, a trazer o benefício do IPI. Ô, doutora, você sabe de cabeça as 5 maiores empresas aqui que geram imposto? Setor de tributação. A primeira eu sei que é a Johnson. Porque antigamente era Era KS Pistões. Né? Antigamente era KS Pistões. Depois da implantação da Johnson, e também houve, interessante que foi praticamente momentos muito próximos, na implantação da Johnson e a KS entrando numa queda. A KS, mas mesmo assim a KS deve estar entre as 10, mas ela caiu bastante. A primeira eu sei que é a Johnson. As demais eu não sei te falar, porque isso aí quem tem é o setor de tributação. Podemos seguir? Essas outras transferências aí correntes. As outras transferências correntes são provenientes de as multas contratuais, as multas de trânsito, multas de licenciamento, também entrando ali convênio com o governo federal ou estadual para aquisição de equipamentos ou para obras. Aliás, desculpa, ali não. Lá na parte da de capital que entra essa outra. Mas ali nas outras receitas correntes, ela entra as multas, todas as multas que não proveniente de impostos, de tributo próprio. Então, são as multas contratuais, são as multas de trânsito, as multas de licenciamento, entrando ali um ressarcimento, uma indenização. Pego, por exemplo, um vândalo que destrói determinada coisa pública. O município ingressa contra aquele cidadão, a justiça determina que ele paga. Então, ele está indenizando aquilo que ele já destruiu. Ele entraria ali em outras. Mas, no caso, a nossa maior fatia ali são as multas contratuais de trânsito e de licenciamento. Tá? E, por fim, nós temos ali a dedução da receita para a formação do Fundeb, que, dentro das nossas transferências correntes, o FPM, o ITR, o ICMS Lei Candir, o ICMS, o IPVA, o IPI exportação, ele vem somente 80%. Por quê? Os outros 20% são esses 22 milhões que já vem retido. E para a gente fazer a formação da receita corrente líquida, é toda a receita corrente menos a dedução, que aí eu tenho um valor total de quase 185 milhões arrecadado nos últimos 12 meses, de setembro de 2018 a agosto de 2019. Ok? Aqui nós temos, mês a mês, a arrecadação de setembro de 2018 a agosto de 2019 e um comparativo para demonstrar o crescimento ou não
da arrecadação dentro do município no mesmo período em exercício passado, né, de setembro de 2017 a agosto de 2018. Demonstrado no final aqui que nós tivemos um ganho de pouco mais de 14 milhões de reais na receita corrente líquida do município. Nós tivemos uma média de arrecadação, pouco mais de 12 milhões de diferença de arrecadação, um aumento de arrecadação aqui na receita corrente líquida dos 12 meses, comparando aos 12 anteriores, de 12 milhões e 600. Uma média de arrecadação mensal de setembro de 2017 a agosto de 2018, de pouco mais de 14 milhões, contra uma arrecadação média mensal de 15 milhões e 400 mil de setembro de 2018 a agosto de 2019. Ok? Outra vez, não entendi muito. Aqui é um quadro comparativo da arrecadação mensal de setembro de 2018 a agosto de 2019, fazendo um comparativo com o mesmo período em exercício anterior, ou seja, o segundo quadrimestre de 2019 contra o arrecadado do segundo quadrimestre de 2018, demonstrando que a média de arrecadação do segundo quadrimestre de 2018 era de pouco mais de 14 milhões. A média de arrecadação de 2019, pouco mais de 15 milhões. Nós tivemos um ganho anual de 12 milhões e 600 mil, comparando o segundo quadrimestre de 2018 com 19. Nós tivemos uma arrecadação de quase 185 milhões em 2019, contra pouco mais de 172 milhões em 2018. Ok? Tivemos um crescimento de 7,3%. Exatamente. Então, seria plausível eu imaginar que a gente poderia ter 7% de crescimento na educação integral, por exemplo. Num grosso modo. Uma conta simples. Porque se eu pegar 184 milhões e fazer 25%, eu vou ter aí próximo de... que a esse caso eu não posso fazer dessa forma o investimento em educação. O 25%. Por quê? Não. Porque dentro das receitas correntes líquidas, da receita corrente líquida, que computa tudo isso, dentro da minha transferência corrente, eu tenho transferências da saúde, aqueles fundo a fundo. Sim. Eu tenho a gestão SUS e a gestão de custeio. Eu tenho os fundo a fundo do social. E eu tenho os fundo a fundo também da educação, que eu não posso pegar aqui recurso do Fundeb 24 milhões e inserir mais 25% na educação, por exemplo. Então, qual é o cômputo para eu investir em educação? Eu pego lá a minha receita tributária, a de impostos, que eu não posso ter taxas e contribuições de melhoria. Só os impostos. Imposto de renda retido na fonte, 4 milhões e meio. IPTU, 27 milhões. ITBI, 4.600. ISS, 13 milhões. Lembrando que aqui estão os juros e multas, a dívida ativa e juros e multas da dívida ativa. Então, entra todos esses valores. Também, o FPM, o ITR, o ICMS Lei Candir, o ICMS, o IPVA e o IPI exportação. Todos esses valores vão para o cômputo dos 25% da educação. Aí sim eu estou com o cálculo correto. Lembrando que, nesse primeiro aqui, nos impostos próprios, eu não tenho retenção. Então, eu vou fazer a aplicação de 25%. Nesses outros aqui, eu tenho retenção do Fundeb
de 20%. Qual é o investimento que eu vou fazer em educação? Somente 5%, porque 20% já ficou retido. Eu já apliquei de maneira involuntária. Tá? Mas se a gente observar, 13, 14, 15, 16, 17, a gente tem um crescimento, Tem se não de crescimento. 7%, mas Exatamente. de alguma medida tem crescido Tem. sistematicamente Em todos os setores, o que não retrata na forma dessa mudança de parâmetro, porque aí entra a questão da política pública, da política da gestão, do gestor, e não em relação à receita e tudo. Nós temos incremento em todas as receitas. Você falou da dívida ativa, tem como você tem esse número da nossa dívida ativa hoje? Você fala o montante da dívida ativa? Isso, o que a gente ou tem o que arrecada? Ativa, o que a gente tem de dívida ativa. O bolo de dívida ativa nós temos por volta de... Chiquinho, a dívida ativa hoje nós temos o que? O montante de 130 milhões, é isso? R$130 milhões. 130 milhões é a nossa dívida ativa. Exato. Longo prazo, lembrando curto que prazo. A dívida ativa em si, ela é um estoque de curto prazo para, em tese, curto prazo, para que a entidade pública arrecade. O grande problema é muitos munícipes não pagam os seus impostos em dia. E não paga também no outro ano. Acaba que o município tendo que fazer investimento e também dependendo de fazer, por exemplo, parcelamento para ver se o munícipe consegue pagar. Mesmo assim, muitas vão para a execução. É porque eu estava ouvindo de Campinas, por exemplo, lá eles dizem que 80% da dívida ativa deles é menos de R$4 mil por contribuinte. E eles estavam até querendo tirar da dívida ativa e fazer uma dívida administrativa. Um negócio assim um pouco diferente. Por quê? Porque está custando mais, porque a hora do nosso procurador, ela custa muito. Sim. É uma hora cara. Se fizer hora extra, mais caro ainda. Então, às vezes, o custo do procurador, o custo do trabalho, da cobrança, não está valendo a pena para se cobrar o tamanho dessa dívida. Mas, como lá é 80%, é até R$4 mil, eles estavam querendo fazer uma lei para que pudesse concentrar nas dívidas maiores dos maiores devedores. Nova Odessa, você não tem ideia. Não tem, porque também é do setor desse tributário. Volume. Não sei te falar, porque é no setor tributário, mas eu antecipo a você. A questão de... o município de Nova Odessa vem fazendo um trabalho, a questão de a tentativa de arrecadação da dívida ativa. E Campinas está meio que chovendo no molhado. Por quê? Eu não dependo de uma lei para fazer esse tipo de coisa. E o jurídico não vai trabalhar em cima daquilo que é pequeno ou não. Quem deve trabalhar em cima disso são fases da tentativa da arrecadação da dívida ativa. E eu não dependo de lei para isso. A lei já existe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar cartinha para o devedor. Eu tenho que chamar o devedor e falar para ele, olha, vem aqui para você pagar o seu imposto que está atrasado. Eu tenho que fazer uma lei de refinanciamento da dívida. Em último momento, independentemente de valor, só não aquele que o judiciário não acata, porque é muito pequeno, e ele fala que não paga as custas, eu executar. Porque se eu, município de Campinas, por exemplo, meus maiores devedores devem menos de R$4 mil, e eu esquecer e não executar antes de prescrever isso, ele vai perder um monte de dívida. Ele vai perder, pelo menos, o direito de arrecadação. Ele está meio que abrindo mão. E quem deve, infelizmente, é difícil pagar. Sim. Se você não tomar providência para arrecadar, ele não te paga. E eu devo pegar o imposto meu, que é imposto esse exercício. Veio 2020, eu já executar? Não. O tribunal, inclusive, não quer isso. Ele quer o quê?
que você faça de maneira administrativa, que eu mande cartinha, que eu convide o contribuinte mal pagador para vir pagar, que eu faça um refinanciamento, que eu mande para cartório, no último ano, antes de prescrever, eu execute. Porque aqui está, essa dívida, você tem acompanhado, ela tem tido um crescimento de 7% também? Ou Infelizmente, maior. maior? Maior. Porque aqui a gente está percebendo que em alguns anos ela vai alcançar a receita, né? Se ela continuar crescente mais... E nós temos um problema que, inclusive, eu não me lembro agora se foi no início do exercício, já foi o exercício passado, foi criada uma comissão onde faço parte, assim como o Chiquinho, para a verificação de erros por conta de um antigo sistema que tinha na prefeitura. Ocorreu o quê? Ocorreu que, em um determinado sistema, a dívida estava paga, ele converteu com dívida em aberto. E aí veio a outra empresa e ela converte da última, está em aberto. E aí você não pode executar, você não pode cobrar esse contribuinte. E essa dívida está errada. E aí a gente tem que analisar para fazer cancelamento da dívida, com um processo legal para justificar ao tribunal. Olha, nós cancelamos X mil ou X milhões de dívida ativa que eu tinha direito, mas eu não tinha esse direito, estava errado, estava inscrito errado. Como nós temos o oposto. Como nós temos também a dívida que era uma dívida, por exemplo, IPTU, e eu estou cobrando ISS. E aí você vai pagar? Você não deve ISS, não é? Então, sim, a gente está fazendo um trabalho eu tô, grande quanto a isso. Questionando isso, porque foi vendido para nós que o aumento de 50% dos procuradores iriam reduzir isso. Não sei se você está lembrado, quando foi trazido aqui para nós, e eu ainda até questionei, porque para mim, eu sempre aprendi, do tempo meu de sindicato, com os embates nos TRTs, que concurso que rege é edital. Nenhum prefeito tem prerrogativa de mudar concurso, mesmo que faça aumento de horas compatível com o salário. E foi vendido para nós que a dívida ativa poderia ser amenizada com essa mudança que houve. Eu votei contrário, até argumentei, porque eu não acharia que esse expediente seria o melhor. Na minha opinião, acho que seria melhor fazer o concurso para 6 horas, para 8 horas, contratar novos procuradores, para que a dívida ativa pudesse ter algum sentido, pelo menos de forma legal e tal. Então, 130 milhões é o que nós temos para receber do universo de 60 mil munícipes que nós temos. Exatamente. Nessa seara aí. Isso. Agora, e o que a prefeitura deve? Você tem um número? Chiquinho tem melhor ali a questão das nossas dívidas. 19 milhões? Em dívida. Não. Dívida de longo prazo. Não tem nada em atraso. Dívida de parcelamento de INSS, né, Chiquinho? CPFL, Finisa, que é uma operação de crédito junto com o governo do estado, que foram adquiridos os veículos, não é? E o Desenvolve São Paulo também foi adquirido o veículo. Exato. E nós temos aquela operação de crédito que proveniente de uma parte de uma estação de água que era um valor pequeno e o grande montante da estação de tratamento de esgoto. Então, tudo isso totaliza um pouco mais de 19 milhões. 19 milhões. Então, nós temos 130 milhões em tese para receber, temos 19 milhões de dívidas consolidadas e temos uma receita corrente líquida de aproximadamente 184 milhões. A última pergunta nesse sentido. A dívida que nós temos, você sabe se ela foi informada ao Tribunal de Contas, a dívida que desde agosto de 2015 nós não pagamos mais o aluguel do clube da melhor idade. Você sabe se essa dívida está inserida nesses 19 milhões? Não. Se ela foi informada ao Tribunal de Contas ou se é uma dívida que está perdida no universo sem informar lá e sem
Não, esperando o desfecho do processo. Não tem. O que nos foi passado é que está sob júdice, somente isso. Mas ela não consta aí. Porque, na verdade, ela é uma dívida de R$ 24.000 de aluguel mês, agosto de 2015, só que o índice é o IPCA. Então, se é 2016 é outro valor, 2017 é outro valor, 2018 é outro valor, 2019 é outro valor. E é um montante que já ultrapassou R$ 1 milhão, que também não está sendo computado aqui. Porque, de alguma maneira, como a gente veio utilizando o espaço, a gente não deveria esperar a decisão judicial para pagar, uma vez que a gente está usando, e seria razoável que se pagasse e depois, se vencesse a demanda, fosse ressarcido alguma coisa. Então, me estranha esse valor aqui estar perdido, sem ter um nexo, né? Porque o Tribunal de Contas não vai fazer nenhum apontamento para a gente, porque ela não existe, do ponto de vista da informação. E, por outro lado, a gente tanto pode ganhar quanto pode perder. E, nesse caso específico, eu acho que até se ganhar, se fica a dívida para ser paga. Então não existe nenhuma informação nesse sentido. Não tem. Aqui a parte das despesas. Nós temos as despesas aqui demonstradas dentro do exercício 2019. Bom, nós temos as despesas correntes e as despesas de capital. As nossas despesas, totalizando 118.700.000 de despesa liquidada. Despesa empenhada, quase 142 milhões. Porque a nossa despesa empenhada ela acaba que sendo, dentro do exercício, maior do que a despesa, aliás, a receita. Porque nós temos contratos para execução até o final do exercício, que eles estão empenhados. E vai liquidando mês a mês, ou na entrega do produto. Então, nós temos na parte da liquidada, que a diferença da liquidada para a empenhada, se não for entregue ou no serviço não for prestado, eu posso cancelar. Mediante a nossa despesa liquidada versus a receita, nós temos hoje um superávit de pouco mais de 12 milhões, quase 13 milhões de superávit entre receita e despesa. Nós temos 118.700.000 de despesa efetiva contra uma arrecadação de 131,5 milhões. Então, nós temos uma diferença aí de 12.800.000. Ok? Aqui nós temos a divisão pela nossa Câmara e também pelas secretarias, as chamadas despesas por função e subfunção de governo. Então, nós temos despesa liquidada na Câmara, 3.100.000. Na administração, 19 milhões. Na segurança pública, 5.700.000. Na assistência social, 7.300.000. Na saúde, quase 35,5 milhões. Na educação, quase 32 milhões. A cultura, pouco mais de 1.800.000. O urbanismo, 9.200.000. A gestão ambiental, 1.800.000. O desporto e lazer, 1 milhão. Os encargos especiais, que são os pagamentos de precatórios e de dívida, 1,5 milhão. Total aí de 18.700.000 de despesa liquidada no Executivo e Legislativo do município de Nova Odessa, dentro do exercício 2019. Aqui nós temos as despesas com pessoal que envolvem os meses de setembro de 2018 a agosto de 2019. Então, quem faz base para o índice da despesa com pessoal do Executivo ou Legislativo? Nesse caso aqui, só do Executivo.
é a receita corrente líquida. Então, eu trago novamente aqui o quadrinho de setembro de 2018 a agosto de 2019, totalizando 184 milhões e 800 mil, e o quadrinho da despesa com folha, despesa com pessoal, 88 milhões 299 mil. Índice, 47,77%. Está dentro dos limites a que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina. Ou seja, limite máximo para o Executivo Municipal, 54%. Quase 100 milhões. Então, nós estamos bem distante quanto a este. Limite prudencial, 51,30. Também estamos bem distantes. Investimos, né, poderíamos investir até 94 milhões e 800 mil. E no limite chamado de alerta, que esse limite é somente para dizer ao executivo, olha, cuidado, você já ultrapassou o alerta, você está próximo do prudencial, que é o seu limite de fato, que é 48,60%. Em números, 89 milhões e 800 mil. Esse, nós estamos ali a quase 1%, mas ele é só um alerta. Então, despesa com pessoal, o executivo está bem tranquilo. Então, hoje está em 7,77. Isso aqui envolve folha de pagamento e as obrigações patronais. Aqui nós temos um resuminho da discriminação saúde, educação e pessoal, porque são os principais, são os olhos, né, a quem faz controle. Então, nós fizemos um demonstrativo do limite ao qual, do índice limite que nós temos, obrigatório, constitucional. Saúde, 15%, ensino, 25%, pessoal, máximo 54%. Pela nossa despesa empenhada, na saúde nós temos de empenhamento 42 milhões e 600 mil, índice de 34,54%. Podendo esse índice ir caindo até o fechamento do exercício, porque aqui eu tenho contratos empenhados que serão executados até o final do exercício. E aquele que não for executado, cancelado. Despesa liquidada na saúde, 15 milhões e meio, levando ali 23,93%. Isso aqui é só do próprio, tá? É só investimento em recurso próprio, não tem as transferências do governo federal e estadual. No ensino, investimento com despesa empenhada, 24 milhões e 800 mil, totalizando 38,5%. Em despesa liquidada, 15 milhões e 100, 23,47%. Então, nós temos ali uma margem a ser alcançada, porque ainda não estamos atingindo o mínimo obrigatório, mas que vai ser executado isso até o final do exercício. E de pessoal, investimento que pode ser até 54%, estando aí em 47,77 nas duas colunas, tanto despesa empenhada quanto liquidada. Por quê? Eu empenho no momento que eu já vou liquidar, então não vai ter diferença nesses valores, estando aí 47,77%. Ok? Eu vou abrir as palavras a algum vereador que quer fazer alguma pergunta ao contador Dutra. Fiquem à vontade. José, só para encerrar, quando eu posso, na verdade, 5% do Fundeb é o limite máximo que eu posso deixar de um ano para o outro. Exato. Eu posso
Que nem Lucas do Rio Verde, por exemplo, que é um município de próximo de 70 mil habitantes, parecido com o de Nova Odessa. Lá, o que sobra, eles pagam até 15º salário, em virtude de uma política educacional que eles têm para ir alcançando alguns índices. Então, eu posso, esse 5%, ou até mais, eu posso pagar de salário, se naquela questão dos 60% lá, que é o que eu posso gastar, no mínimo 60%. Lá, no caso, eles gastam mais de 60%. Eu posso gastar mais que 60% com salários. Eu não posso gastar menos. Sim. Essa é o que diz a lei, né? Exatamente. Agora, Então, a questão de 14º, 15º salário, ótica do Tribunal de Contas, não é para fazer isso. Inclusive, eu moro em Paulínia. Paulínia tem 14º. Por quê? Faz anos que tem. Tribunal acata? Não. Ele diz que está errado. Inclusive, tiveram cortes, só que daí o servidor que já estava entrou na justiça e ele tem direito adquirido. E os demais? Não pode mais. Por quê? Não tem 14º. Sim. Não pode ficar formando isso. Aí eu faço distribuição. Há quantos anos eu tenho o Fundeb? E eu sei que vem o recurso. Eu sei que esse recurso vem há mais de 10 anos. Tá, e por que você não tomou providência em melhorar o salário do profissional, em contratar mais profissional do magistério, ou em você fazer melhoria dentro das instalações das unidades, porque daí você não precisa fazer esse 14º, né, por conta da distribuição. Isso aí, tribunal também abre processo apartado, tem. E a questão do bônus? Porque acaba que você não está fazendo planejamento. E quando você não planeja, você está errado. E a questão do bônus? É possível de... O bônus... É mais bem visto pelo tribunal ou tem o mesmo problema? Ele acaba que tendo uma ótica diferenciada, que o município de Nova Odessa tem essa questão do bônus. O planejamento, né, também, no Brasil, é quase impossível você fazer planejamento. É complicado. Em virtude das turbulências políticas e econômicas que nós temos o tempo inteiro. E, inclusive, esse 5%, ele é tido porque lá no último dia do exercício, sim, a União transfere 1% de diferença de FPM. Lembra que eu falei que a toda transferência constitucional legal recebo junto a parcela do Fundeb? E aí eu recebo 1% no último dia de FPM e recebo a parcela do Fundeb. Então, quer dizer, como que você vai planejar, como que eu vou planejar uma coisa gasto? Que não é planejada para repassar? Exato. Que nem lá nós estamos 23,47. Exatamente. Aí chega mais 1%. Aí onde os municípios compram 1 milhão de livros no último mês, para poder chegar nos 25, e depois, se tiver lugar, coloca os livros, se não tiver lugar. Porque, na verdade, vocês cobram um planejamento que não existe de lá também. Exatamente. Sem contar as turbulências políticas e econômicas que fazem inviabilizar e incluindo nisso tudo, exemplo, governo federal, você assina um termo de convênio naquela expectativa que o recurso de fato venha. Sim. E aí o governo federal fala, olha, eu estou com um problema financeiro, tá, Leitinho? Então, eu não vou mandar para você o valor do recurso. Mas eu já fiz a obra e o fornecedor está me cobrando, inclusive, fornecedor quebrando, porque não recebe. Mas eu, município, posso pagar? Não. A não ser a contrapartida, o resto não posso pagar, porque eu estaria antecipando um recurso do governo federal. E aí o governo federal fala assim, viu, você antecipou porque você quis, eu não mandei. Mas vai ficar ali 10 anos sem pagar? É complicado fazer planejamento. É igual a questão Brasil. do Fundeb, eles não conseguiram chegar num acordo até agora, se vai existir Fundeb. Sim. Agora você dá uma olhada, faz mais de 10 anos que a educação está pautada em Fundeb. Exato. Recurso governo federal, estadual e municipal junto. Sim. Agora eles estão discutindo lá, a comissão do Senado, estava vendo? Não existe ainda definição se existirá Fundeb. Exato. Quanto mais da forma que vai existir. Ou se lá vai ter alguma outra coisa para substituir. Alteração não tem dúvida que vai ter. A questão é que eles estão se perguntando se vai existir Fundeb, que tem alteração. E com certeza a dificuldade está sendo para manter, não é nem para avançar, sim, é para manter a dificuldade essa. E se não existir Fundeb,
para 2021 vai ser um caos. E ainda digo que alguns municípios levam isso de forma tranquila, outra um pouco mais apertada, mas e aqueles municípios que arrecadam muito pouco? Ele depende do Fundeb para ele fazer educação municipal. Então, queria agradecer as tuas explanações, acho que elucidou bastante dúvida aqui, e era só isso, presidente. Dutra, eu estou com uma grande preocupação, até dividir com vocês, na audiência pública da Lei Orçamentária Anual. O município mandou para cá a revisão do plano diretor. E nessa revisão do plano diretor, não foi tratado de um tema que para mim é fundamental, que é a definição do perímetro urbano do município. O município ignorou isso mais uma vez. A gente tem uma lei, que é de 1977, que eu vou deixar em mãos aqui uma cópia para você. E essa lei, eu coloquei ela num mapa, definindo o que é o perímetro urbano do município. Aqui está a lei, aqui está o mapa. E o perímetro urbano do município, só para a gente ter uma noção, ele ia do São Vicente para baixo, subia até ali no Maria Raposeira Azenha, descia pela divisa ali naquela rua do Pague Menos, que vai até o São Jorge, Heitor Sibim, depois entrava ali na Chácara da Dina, pegava o Jardim São Jorge, a Vila Zen, o Fadel e o Flórida. A cidade era esse miolinho, e o Berzim também pegava. E aí, o Código Tributário Nacional, ele define a tributação do IPTU de duas formas, de quem está dentro do perímetro urbano e de quem está fora do perímetro urbano. No artigo 32. O parágrafo 1º fala, olha, quem estiver dentro do perímetro urbano, você tem que ter 2 melhoramentos dos 5 para poder cobrar IPTU. Tivemos o caso do Bosque dos Cedros, que soubemos agora. Os terrenos que estão no meio do loteamento não tinham até pouco tempo atrás os 2 melhoramentos. Eles só tinham um posto de saúde. Então o município estava cobrando errado o IPTU deles e passou por isso. Aí o parágrafo 2º do artigo 32, ali está o perímetro urbano do município, só para ter uma noção. Aqui no lado direito é o Jardim São Jorge, que faz a curva do Jardim São Jorge. Então, se você pegar em cima do Jardim São Jorge, Santa Luísa, Nossa Senhora de Fátima, tudo fora do perímetro urbano. Aí ele passa dentro ali, subindo lá, vai na Vila Zenha, contorna o Jardim Fadel, sobe depois do Jardim Fadel, vem até aqui o IZ, aí depois sobe a Rua do Cemitério, até chegar na prefeitura, depois ele contorna a parte de fora da prefeitura e entra e vai sentido Berzim, porque aquele parte que está a prefeitura era do governo do estado. O resumo da história é o seguinte: se você pegar as leis, eu peguei lá o Código de Zoneamento do município, ele não determina quais são as zonas de expansão urbana, nem as áreas urbanizáveis. Então, dentro do parágrafo 2º lá do artigo 32, não existe dentro do município, pelo menos eu não achei na base legal, uma definição que fala, ó, isso aqui é zona urbanizável, isso aqui é uma zona de expansão urbana. Não tem lei, eu não encontrei lei que defina isso. E aí a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Alguns bairros que foram criados, eles, na lei de criação, até antes teve uma disputa jurídica aqui, e até acho que o Jardim Primavera, Imigrantes, esses bairros novos, eles foram criados através de lei. E na lei que criava esses bairros, alguns falavam que ele passava a fazer parte do perímetro urbano do município. Então tem base legal para a cobrança do IPTU. Só que quando você chega lá no Chácaras Recreio, por exemplo, você pega a lei que criou o bairro, não tem nada
não define ela como área de expansão urbana, não define ela como área urbanizável, e lá, na minha opinião, pela pesquisa que eu fiz, não tem base legal para cobrar IPTU. E tem um outro problema, que a coisa vai ficando mais complicada ainda. Quando você colhe o Código Tributário Municipal, ele reproduz o Código Tributário Nacional, o parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, e aí quando ele vai reproduzir o parágrafo 2º, eu vou ler o artigo 8º, que reproduz o parágrafo 1º. Ele fala o seguinte: as zonas urbanas, para efeito desse imposto, são aquelas fixadas por lei, nas quais existam pelo menos 2 dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo poder público. 1. Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. 2. Abastecimento de água. 3. Sistema de esgoto sanitário. 4. Rede de iluminação pública com ou sem poste para distribuição domiciliar. 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do terreno considerado. Se você for considerar o artigo 8º, e se você olhar o mapa do plano diretor, aquele pontinho ali é onde está o Bosque dos Cedros. O Bosque dos Cedros está dentro do perímetro urbano, como define aqui o artigo 8º, na zona urbana, e não tem os 3 melhoramentos. Não tem os 2 melhoramentos. Os terrenos do meio só tinham a escola primária e o posto de saúde a menos de 3 km. Aí, quando você vai para o artigo 2º, ele está reproduzido no artigo 9º do Código Tributário Municipal. Ele fala o seguinte: também são consideradas zonas urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana. Ele dá o status de zona urbana para as zonas urbanizáveis de expansão urbana. Então, ele remete novamente ao artigo 8º. Porque a partir do momento que você fala, se isso aqui for uma área urbanizável, ela é considerada uma zona urbana, você volta para o artigo 8º, que volta a pedir 2 dos 5 melhoramentos definidos na lei. E se você pegar o Chácaras Recreio, Represa, eles só têm iluminação pública. Eles não têm escola a menos de 3 quilômetros, não tem rede de esgoto, não tem rede de água e não tem meio-fio, calçamento e canalização de água pluvial. Então, além de não estar definido em lei que o bairro é uma zona urbana, uma zona urbanizável ou de expansão urbana, mesmo que tivesse definido em lei que fosse zona urbana ou de expansão urbana, o artigo 9º define essas zonas como, ele considera elas como zonas urbanas, as urbanizáveis e as de expansão urbana. E exige-se dessa forma, no mínimo 2 dos 5 melhoramentos. Ou seja, o município, além de estar cobrando errado o IPTU, e tem um potencial dessa cobrança errada estar em outros bairros também, principalmente os de chácara, ele não arrumou no plano diretor. Então, o prefeito pode mandar uma mensagem aditiva para cá, adicionando no plano diretor o que é perímetro urbano, o que é área urbanizável e o que é zona de expansão urbana. Ele precisa fazer isso para que o passivo eventual desses questionamentos jurídicos que haverão certamente, aconteçam daqui para trás, não daqui para frente, continue ainda. Então, eu vou deixar com você, só para você ter uma noção, o plano de arruamento que aprovou o Jardim Primavera, o que aprovou o Residencial Imigrantes e o que aprovou o Chácaras Recreio Represa, inclusive com a lei que define o perímetro urbano e o mapa que eu fiz no Google baseado nesses pontos que estão aqui e no mapa que consta da lei. Então, eu vejo com bastante preocupação, assim, primeiro porque está cobrando errado, na minha opinião e na opinião do advogado que eu ouvi também. E segundo, que a gente não está arrumando.
Eu queria saber de vocês se vocês vão prestar atenção nisso, se vão se esforçar no sentido de regularizar e como vai ser a cobrança, o lançamento do IPTU do bairro Chácaras Recreio para o próximo exercício. Vocês vão lançar novamente? Vocês não vão lançar? Como que vai ser feito isso? Bom, primeiramente, eu agradeço a atenção e a preocupação do presidente, né? Vamos levar isso ao conhecimento do prefeito para saber qual vai ser a atitude a ser tomada. Levar a conhecimento de tudo isso que você falou, se possível, ele fazer uma reunião junto com o secretário de obras e também os engenheiros. A questão do lançamento, eu não sei te responder, mas também vamos levar esse conhecimento do prefeito. Me desculpa, mas não sou da área. Mas a minha pergunta, o Bosque dos Cedros, apesar de não ter a parte da infraestrutura ali no meio, ele não é atendido 2 dos itens que falam dos 5? Porque ele não tem a parte do hospital ali próximo e escolas a menos de 3 quilômetros? Sim, então, são 2 dos 5. Se você pegar todos os lotes do bairro do Bosque dos Cedros, que estão na Avenida João Pessoa, dos 2 lados, eles são atendidos. Porque ali tem asfalto, tem guia, sarjeta, tem iluminação. Ali sim. Se você pegar os lotes que estão de frente para a rua do hospital, também todos os lotes ali tem. Só que existem 3 quadras, eu vou deixar até o plano de arruamento aqui para vocês, que estão no meio e que não tem iluminação, não tem galeria de água pluvial, guia, que é o que vai fazer o ano que vem. E já fez a rede de água, mas a água não está ligada na casa do cara. Sim. O que o município, na minha opinião, deveria providenciar com urgência é a ligação dessa água lá, deixar em cada terreno ligado à água e fazer o lançamento do IPTU do ano que vem normalmente. Porque aí sim vai ter a água. Tendo a água e tendo a escola ou posto de saúde, o cálculo Mas que eu fiz, a escola e posto de saúde não tem vaga? é um item só. É um único item. Só. Tá. É Desculpa, é o que eu falei. Eu não sou da área. Não... É escola ou posto de saúde a no máximo 3 quilômetros de distância. E ali tem o UBS da Vila Zenha, dá menos de 3 quilômetros. Só que assim, esse é um das benfeitorias. A segunda é a água. A rede está lá no meio do loteamento, mas se você for colocar se o cara quiser ligar água no terreno dele, não tem. Então seria importante o município fazer essa ligação até o final do ano, colocar água em todos os terrenos lá, e a partir daí, faz se questionar, questiona daqui para trás, não daqui para frente. Se não deixa a água sem ligar lá, e o pessoal vai continuar questionando a cobrança. O ano que vem, de acordo com... inclusive você esteve nas 2 audiências da elaboração da LOA, estiveram na primeira um grupo que era somente do Bosque dos Cedros. E aí foi onde eu disse e agradeço a boa vontade do presidente a questão da transferência de dotação orçamentária, onde a gente já deu um pontapé para que o setor de licitação monte edital, solte o edital. O ano que vem, a executar tudo e fazer a entrega de tudo. Né? Mas também vamos levar tudo o que você disse aqui a conhecimento do prefeito para que ele não tome ou deixe de tomar uma decisão que deveria. Tá? Mas a gente leva a conhecimento, claro que quem vai tomar a decisão é ele, mas a gente leva isso a conhecimento. A Mara está aqui também assistindo e ela está sabendo, a gente vai conversar mais tarde, para que a gente evite problema futuro. E também a beneficiar com direito o munícipe, o proprietário ali das áreas. Agradeço. Queria só agradecer, então, só para encerrar minha participação, senhor presidente, ao Dutra, agradecer a Mara, ao Chiquinho, parabenizar pelo trabalho de vocês. A gente sabe que
existe uma retidão, uma correção muito grande no setor de finanças do município. Isso nos deixa um pouco mais tranquilos com relação à aplicação. A gente sabe das dificuldades, mas sabe que tem uma equipe técnica lá que dá conta do recado. Parabéns a você, parabéns a Mara, parabéns ao Chiquinho e a toda a equipe pelo trabalho. Obrigado. Só, presidente, agradecer a apresentação do Dutra e também a presença da secretária Mara, do Chiquinho. Dizer que às vezes a gente é um pouco rígido, da mesma maneira que vocês são rígidos com as finanças, nós também temos que ser rígidos quanto à fiscalização. Não significa que a gente não acredite, não concorde. A gente sabe que o serviço de vocês é fazer apuração e publicação dos números. Então, e o nosso trabalho também é fiscalizar, né? Então, só para esclarecer, porque às vezes fica parecendo que nós estamos procurando coisa onde não existe. E é nossa obrigação só conferir e tirar as dúvidas. E vocês são sempre solícitos no esclarecimento dessas dúvidas. Então, mais uma vez, queria agradecer pela apresentação, agradecer pela presença e agradecer pela disponibilidade, que a gente sabe, se a gente precisa de algum dado, vocês estão sempre aptos a fornecer. Da minha parte, era só isso. Obrigado. Obrigado. Também queria agradecer a presença do Dutra, a presença da Mara, secretária, também do Chiquinho. Queria agradecer a presença também do vereador Wagner Barilon, a presença do professor Antônio, do Tiago Lobo também. Vou deixar as considerações finais para o Dutra, para mim estar encerrando. Bom, quero agradecer a presença de todos, presidente da Câmara, aos demais vereadores, munícipes presentes, Mara, nossa secretária de Finanças, ao Chiquinho, né, está sempre disposto, a todos os vereadores e demais, agradecer a compreensão, e estamos aqui somente fazendo, né, aquilo que a lei nos obriga, né, e não existe mais a questão de órgão público guardar para si a informação. A informação fiscal, a gente é obrigado a fazer, tornar pública e, inclusive, em audiência. Está lá no artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente tem essa obrigatoriedade e a gente trabalha da maneira qual determina a lei. Então, a gente não faz nada em desacordo com a lei ou ultrapassando os limites da lei. Então, fica aqui o meu agradecimento especial ao presidente por conta do que ele verificou quanto ao plano diretor, quanto a demais bairros, para que o prefeito não tenha um problema futuro. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Dutra. Sempre solista em responder as perguntas aqui e as dúvidas dos vereadores. Então, encerra a audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. Obrigado a todos.